Olá para você que acompanha as novidades aqui pelas redes sociais do Em Dia Negocião. Estamos começando mais um programa Prosa em Dia e hoje é a 37ª edição, dia 4 de setembro de 2025. Hoje temos novamente um programa diferente, que a gente saiu do estúdio e veio aqui na casa do entrevistado para que ele possa ter mais conforto e mais tranquilidade. A gente pede desde já que você curte essa entrevista, que você compartilhe, que você siga, dá um like aí, ative o sininho para que a gente possa ter bastante repercussão dela e o patrão não mande a gente embora, né? Nosso programa Prosa em Dia tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que você está vendo aí na telinha. Nossos agradecimentos desde já ao seu Hélio Silva, que sempre a família dele inclusive, né, que nos apoia e que nos dá condições de continuar fazendo esse programa, e a equipe do marketing dele também, que sempre nos apoia aí, tá? Queria agradecer o nosso entrevistado, que hoje se dispôs a vir aqui, a ficar aqui com a gente, trocar uma ideia, contar um pouquinho da sua vida, né? Apresentar esse entrevistado aqui. Eu queria te adiantar, Elifas, que o entrevistado não ganha nada, viu? Que não tem cachê, tá bom? Não tem cachê, viu? E Elifas Gutierrez. Seu Elifas hoje está aposentado, né? É um excelente cozinheiro de mão cheia, que eu sei, né? Ele já participou assim, de diversas entidades, né, seu Elifas? O senhor vai contar para a gente. Ele foi um empresário de sucesso. Eu acho que, inclusive, o senhor participou do Rotary também, seu Elifas? Fui presidente do Rotary Centro. Isso. Em 1972. Isto. E ele é hoje o cursilista número 1 em atividade. A gente pode dizer que é uma pessoa que tem mais tempo de cursilho, continua ainda, quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho do cursilho, ele vai contar daqui a pouco o que é o cursilho, que é um movimento da Igreja Católica, que evangeliza aí há muitos anos aqui em Ourinhos, né? Seu Elifas, eu queria saber primeiramente, nós queríamos saber da sua infância. Onde o senhor nasceu, onde o senhor brincou, onde o senhor fez suas traquinagens quando era criança? Eu nasci na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Sou filho de uma família humilde, simples. Perdi meu pai com apenas 8 meses de idade. Meu pai foi o primeiro fotógrafo de Santo Antônio da Platina, com muito sucesso, e até hoje é muito lembrado. E de Santo Antônio da Platina eu parti para Ribeirão do Pinhal, onde fiquei alguns anos, e depois vim para Ourinhos. E que idade você veio para Ourinhos? Eu vim para Ourinhos em 1964, na ocasião eu estava com 28 anos. 38. Ah, sim. E que profissões você exerceu lá, Elifas? Eu antes, em Santo Antônio da Platina, eu era bancário. Trabalhei no Banco Mercantil e Industrial do Paraná, trabalhei no Banco Noroeste do Estado de São Paulo, e depois meu irmão passou num concurso de cartorário, no cartório do Registro Civil e do Crime, e eu fui para Ribeirão do Pinhal para trabalhar com ele, e cheguei a ser o oficial maior do cartório do Crime e do Registro Civil por alguns anos. Depois vim para Ourinhos trabalhar no depósito da Brahma do meu cunhado Hélio Vargas Neto, a quem eu devo muito e de saudosa memória. E no depósito da Brahma você era contador? O que você fazia? Não, eu era o gerente, né? Tinha mais funcionários, eu era o gerente do depósito. Elifas, você é casado, né? Sim. Isso, fala para mim, né? Casado com a dona Zezé, filhos? Sou muito bem casado com a dona Zezé. Casamos em 19 de julho de 1962, há 63 anos. E dessa união tivemos 3 filhos lindos, queridos e amados, sendo o primeiro foi a Silvana, depois o Marcelo e depois o Adriano. Marcelo partiu um pouco mais cedo, Jesus o chamou e num acidente fatal ele perdeu a vida e nos deixou com muita saudade até hoje. Mas Marcelo partiu
e veio 3 netos queridos e outros 3 bisnetos queridos. Então, supriu a ausência com mais vidas na nossa família. Muito bem. Você teve, quando veio aqui para Ourinhos, depois que trabalhou, você montou uma empresa, a Guaíra Autopeças. Muita gente conhece você dali, que foram décadas no mesmo lugar, né? Conta um pouquinho dessa experiência, Elifas. Então, eu trabalhava no depósito da Brahma como gerente e o depósito era de propriedade do meu cunhado. E ele vendeu o depósito da Brahma e eu comprei uma empresa, uma pequena empresa de autopeças, que já existia na época com um outro nome. E coloquei o nome de Guaíra Autopeças. Não sei porquê, mas veio na mente esse nome. E fundei em julho de 1966, encerrei as atividades em julho de 2017. Tivemos aberto por 53 anos. 53 anos uma loja, hein? E qual foi assim, as principais dificuldades que você encontrou lá no início para abrir essa loja? Olha, eu não conhecia nada do ramo. Nada, 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 nada. E tinha um funcionário que veio junto com a compra da loja, e através desse funcionário eu aprendi a mexer com autopeças e dominei em pouco tempo. E realmente você falou bem, tivemos sucesso, muito sucesso, e encerramos por dificuldades físicas e um pouco de dificuldade financeira. Você tinha uma clientela muito grande, muitos clientes, muitos fiéis, inclusive. Como é que você conseguiu essa longevidade, né? Qual que é o segredo de conseguir manter uma empresa por tantos anos assim? A gente se cuidou muito da imagem da empresa, com honestidade, trabalhando sempre com muita honestidade, divulgando nos meios de propaganda e atendendo bem a clientela, né, dando um bom atendimento, e com isso a gente construiu uma imagem boa e duradoura, e o pessoal vinha muito. Depois veio o movimento de cursilho, que também nos ajudou muito, que o pessoal do movimento vinha prestigiar a gente também. Escuta, você falou aí a parte de confiança, né, de credibilidade. Tem um fato que a gente sabe, né, que eu queria que você contasse para a gente de um cliente que esqueceu uma carteira lá no carro e tal. Conta para a gente esse Ah, fato. sim, isso foi há muitos anos atrás. Um cliente com uma caminhonete, uma F1000, um carro caro na época, ele trouxe para colocar. Eu vendia um material de segurança muito divulgado, muito conhecido, que chamava Trava Carneiro, e ele demorava quase que um dia para instalar. O cliente deixou a caminhonete lá, foi embora e veio buscar à tarde. À tarde, ele chegando, ele me falou: Elifa, perdi uma carteira com R$ 2.000, não sei aonde eu deixei, perdi. Prejuízo de R$ 2.000. Aí eu dei uma risadinha para ele e falei assim: não, o senhor não perdeu, a carteira está aqui, o senhor esqueceu dentro da caminhonete, entre os assentos do banco. E quando o meu funcionário foi mexer, ele achou a carteira e me entregou. A carteira está aqui com seus R$ 2.000. Olha, o funcionário poderia ter pego, É. né? Que coisa, né? O que é o exemplo, né, gente? O que é a honestidade já naquela época? Por isso que manteve essa credibilidade, essa confiança em todos os clientes durante todos esses anos, né? Tem alguns clientes especiais que passou pela tua loja ali, que te marcou. Conta um pouquinho sobre alguns deles, Elifas. Olha, foram tantos clientes que é difícil a gente enumerar um ou outro, porque nesses anos todos tivemos muita clientela, muitos amigos, os amigos do movimento de cursilho, amigos do Rotary, amigos do futebol, eu jogava futebol também, e todos foram marcantes, né, na nossa caminhada. Não tem ninguém assim em especial. Ah, sim. Escuta, fazer uma pergunta aqui que isso vai ser um grande exemplo para muita gente, tá? Na sua mocidade, você já bebeu, você já fumou, você já jogou. Desculpa, é que eu sei um pouquinho da vida dele, viu?
Ele já contou bastante para a gente nos testemunhos de cursilho aí. E como é que você deixou tudo isso? O que você tem de mensagem, de conselho para deixar para a mocidade de hoje, que muitas vezes está aí enveredada nessa vida? Olha, realmente você falou uma coisa que muito correta, muito certa, que eu passei durante 10 anos, logo que eu me casei, em 62, até 1972, 10 anos de caminhada, onde eu enveredei por jogo de baralho, amanhecia no jogo de baralho, fumei fumei maconha, fumei cigarro durante muitos anos, bebia, sempre gostei de tomar uísque, tomava bastante uísque, eu tinha inclusive uma coleção com mais de 50 garrafas de uísque guardada. E eu era um péssimo pai, um péssimo marido, e isso tudo acabou quando me chamaram para fazer o movimento de cursilho, que na época era muito divulgado, mas estava começando em Ourinhos. Para ter uma ideia, eu fiz o 15º cursilho da diocese, da arquidiocese de Botucatu, e naquela época nós tínhamos aqui pelo menos uns 40, 50 cursilistas. E o cursilho mudou a minha vida totalmente. Eu abracei, conheci lá Jesus Cristo, com quem eu iniciei uma grande amizade duradoura, que dura até hoje. Nunca o abandonei e ele também nunca me abandonou. E com isso eu transformei a minha casa infeliz numa casa muito feliz. Você pescou muitos anos na vida, né? A gente tem fotos, gente. Eu lembro quando eu ia lá na loja, tinha umas fotos na loja dele lá, ele segurando aqueles peixes absurdamente grandes que se pegava lá no Mato Grosso, né, Elifas? Mas e tem histórias de pescador. Agora, tem assim alguma história que você gostaria de compartilhar que foi verdade, mas que as pessoas não acreditam? Bom, eu tenho tantas histórias de pescar, de pescarias que não me lembro nesse momento de algum caso especial, mas tem muita história. E a minha companheira era a Zezé, minha esposa. E a gente, após muitos anos de ida em caravana, e juntava as 7, 8 amigos e ia em caravana para pescar. Alugava um caminhão e uma Kombi, e a gente ia e passava 15 dias no Pantanal. Aí a gente sempre tinha desentendimento, porque num grupo grande de pessoas, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Aí a Zezé, minha querida esposa, falou assim: mas por que você vai com esse pessoal? Você tem bote, você tem motor de popa, você tem caminhonete, você tem tudo, por que não vai sozinho? Eu falei: sozinho não dá para ir, mas se você quiser ir comigo, eu topo a parada. E ela topou e passou a ser a minha companheira de pescaria. Durante a vida toda ela ia comigo. Aí comprei na sociedade de mais 5 amigos um rancho na cidade município, nem município, é um lugarejo, chama Albuquerque, perto de Corumbá. Compramos um rancho lá, aí eu ia quase que todo mês pescar. Maravilha. Então, Elifas, você fala bastante da dona Zezé, né? E aqui o assunto aqui é o seguinte: hoje os casamentos geralmente não duram tanto, né? Hoje qualquer coisinha, casa separa, né? Não é como era antigamente. Qual que é a receita, qual que é o segredo para um casamento durar 63 anos, isso? Olha, dizer para você a receita não é possível, não tem uma receita certa, mas o que eu posso dizer para você é que nesse tempo todo a gente passou por muita dificuldade, muitas coisas aconteceram, mas o que prevaleceu foi o companheirismo, o amor entre o casal e a presença de Jesus Cristo e sua mãe Maria na nossa família. E isso ajudou a gente ficar junto tantos anos. Tivemos a perda de um filho querido num acidente de automóvel, sentimos muito, até hoje a gente lembra dele, mas superamos tudo isso através da oração, através da aceitação das coisas de Deus. E hoje nós somos felizes, graças a Deus, muito felizes. Quando eu fiz o cursilho, em 1972, acho que antecipando alguma coisa que você vai perguntar, na noite de entrada, na primeira mensagem do cursilho,
o coordenador falou assim: o cursilho é a maneira de você conhecer em 3 dias a forma de ser feliz a vida inteira. Eu ouvi aquilo e fiquei meio cabreiro. Forma para ser feliz a vida inteira. Não acreditei naquilo, inclusive blasfemei. Agora, hoje, com 53 anos de idade, eu vejo que o coordenador do meu cursinho estava correto. Ele me ensinaram a fórmula e eu sou feliz, muito feliz, através da minha vivência no movimento de cursilho. Você antecipou um pouquinho a minha pergunta aqui, mas eu vou fazer ela. Hoje você já tem um filho junto de Deus, né? E deu vocês dois, você e Dona Zezé, deram um tremendo testemunho assim de fé. Na época eu lembro, né? Queria que você compartilhasse esse momento, porque eu lembro que você, quando voltou, né, de lá, depois que sepultou o filho, você falou assim: missão cumprida, já tem um filho junto de Deus. Como é que foi isso? Olha, Hernani, vou dizer para você que foi uma experiência muito difícil. Uma experiência, olha, muito, muito difícil de você contar o que a gente sentiu na época. O que a gente sentiu foi a perda muito grande de um filho muito querido, um menino novo, 35 anos. Ele era gerente de um banco inglês. Ele era formado em engenharia eletrônica, futuro brilhante. E a gente sentiu realmente muita perda desse filho. Mas, por outro lado, a gente, através da fé que a gente tem, eu e a minha querida temos, nós superamos tudo isso através da oração, do apoio dos amigos, do apoio do movimento de cursilho. Eu lembro que quando ele foi sepultado em Tupi Paulista, onde a minha nora morava na época, é, uma cidadezinha pequenininha lá perto de Dracena, eu queria muito que o padre viesse fazer uma oração, viesse fazer as exéquias do sepultamento, e não tinha padre para fazer isso lá, e eu fiquei muito sentido no momento, e aquilo me deixou muito chateado. E passamos o dia assim, pensando como fazer. Quando chegou meia hora antes de sepultar, chega um ônibus de Ourinhos cheio de cursilistas que foram me prestigiar lá nesse momento difícil. E junto com esse pessoal estava o assessor espiritual, o Frei Calógero Carruba, que era o assessor do movimento, foi junto. E com isso possibilitou fazer a bênção que eu tanto queria. E isso eu devo ao movimento de cursilho até hoje. Muito bem. Nós vamos dar um intervalozinho agora para a gente tomar uma aguinha. O nosso programa Prosa em Dia tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Elifas, você se envolveu em diversas entidades, né? Em qual delas você participou? Teve talvez algumas que você fundou, né? Conta um pouquinho para a gente dessas experiências. Olha, eu fui presidente do Rotary Club Centro em 1970, 72. Eu fui membro ativo do Grêmio Recreativo de Orem. Eu fui presidente do Tênis Clube de Ourinhos, da época, um dos fundadores da sede social. Eu fui presidente da APAI de Ourinhos, que foi a entidade que mais gostei de ter participado, ter dado meu tempo, porque é uma causa muito nobre, a gente marcou muito para nós essa participação na APAI. Junto com aquele pessoal, a gente sentiu momentos muito legal, muito feliz no meio daquele povo. E foi fundador em Ourinhos também. Você trabalhou então com o Eduardo Lotufo, ali Sim, na PAI, logo né? no começo, o doutor Eduardo já era membro da PAI, e era numa casa ali ao lado, perto do Bradesco, ali no centro da cidade. Ali, iniciou ali. E dali, junto com o Santo Pereira também, um grande amigo, que faleceu também, o doutor Eduardo faleceu agora há pouco tempo, e junto mais o Mário Galberto, que
que era funcionário graduado da Prefeitura Municipal, nós iniciamos a construção da sede social aí na Vila Margarida, que existe até hoje. E para mim foi marcante essa participação minha na APAE. Elifas, política, você não foi vereador, candidato? Não, o convite não faltou para ser candidato, mas eu nunca tive essa vocação, nunca aceitei. Inclusive o doutor Mitu Minami, um grande amigo, insistiu comigo para ser candidato a vereador, mas eu não aceitei, prefiro até hoje ficar de fora e escutar um pouco só. E qual que é a tua opinião assim, em relação à política que se fazia no passado e ao que é hoje? Gostaria de dar a sua opinião? Olha, o que a gente vê hoje é muita mentira, muito fake news, né? Muito ataques pessoais, muita coisa errada, que antigamente não existia, né, dessa forma. Antigamente uma política era mais séria, havia mais respeito entre os candidatos. Hoje é muito comum na eleição ofensas pessoais, né? Não só nas eleições municipais ou estadual ou federal, como eleições em entidades também, onde os candidatos são denegridos na sua imagem, onde falam mal, sem conhecer, sem nada, e acaba prejudicando a imagem das pessoas. Ah, sim. Agora nós vamos chegar no assunto que vai render muita prosa aqui. Movimento de Cursídios. Quem que te convidou? Olha, quem me convidou para fazer cursinho foi na época ele era o meu senhorio, era o dono lá do prédio onde eu funcionava, a Guaíra, era o Heitor Martins, um advogado aqui de Olinda, tem uma imobiliária. Sim. E o Heitor me convidou para fazer o cursilho e eu aceitei de fora. Mas o convite veio depois de uma visita que eu tive do Monsenhor Violante e do padre Beraldo, que era o assessor nacional do movimento de cursilho. Eles vieram me visitar na loja com o intuito de comprar alguma coisa, mas na verdade eles vieram sondar a possibilidade de eu fazer cursilho e me convidaram para fazer cursilho. O Heitor foi fazer a inscrição, foi o meu padrinho de fato, né? Veio fazer a inscrição. E você aceitou de pronto ou você fez como muitos de nós e fica protelando, não é minha hora agora? Como é que foi? Olha, o convite foi bem aceito, em razão das pessoas que vieram fazer o convite, pessoas de credibilidade, de pessoas que até hoje eu admiro muito e tenho muita saudade. E eu assustei com o convite, porque na época o cursilho mudava muito as pessoas vinham transformadas. E eu confesso que tive um pouco de receio, porque eu levava uma vida totalmente errada. Eu pensei comigo, vou ter que mudar de vida. Mas não tive dificuldade para aceitar, não aceitei de cara. E no primeiro cursilho que teve, eu fui para Botucatu fazer o cursilho. Me faz lembrar agora uma das mudanças, né? Você depois do cursilho, né? O pessoal sabendo que você já era uma outra pessoa, você recebia aquelas folhinhas de calendário e chegou num lugar, primeiro te deram uma folhinha, depois trocaram por outra. Conta essa história para nós. É verdade. Era uma farmácia lá perto da Guaíra, a farmácia do Luigi, já falecido também. E eu fui comprar algum medicamento, não lembro o que eu fui comprar. E na saída o funcionário me deu uma folhinha, Antônio, leva uma folhinha, era a época de fim de ano, onde era tradição da folhinha, né? Acho que até hoje é assim. Ele me deu a folhinha enrolada, e eu peguei e ia saindo. Ele, ô, Temível, por favor, sai da folhinha aqui. Aí depois pegou a folhinha e trocou por outra. Eu falei, mas por que você está trocando a folhinha? Não, essa folhinha aí é de mulher nua. E eu sei que o senhor não concorda com isso, o senhor não professa esse tipo de coisa. E a figura dessas mulheres nuas, o senhor não vai gostar, não vai concordar. Então o senhor leva essa aqui, que essa aqui o senhor vai gostar. Aí ali mesmo eu abri, a folhinha era uma figura de Jesus Cristo, muito grande, bonita. E eu, na hora eu pensei, né, puxa vida, a imagem que o pessoal faz da gente é de uma pessoa
convertido, uma pessoa de igreja. Daí a razão de ele ter me dado essa figura de Jesus Cristo. Você hoje, né, junto com a dona Zezé, são os cursilistas número 1 em Ourinhos em atividade. Pelo tempo de cursilho, quantos anos mesmo, Elifas? 53 anos eu fiz agora, dia 19 de julho. Explica pra gente como é que é essa perseverança desses 53 anos dentro de um movimento, né? Porque a gente sabe que ali muitos passam, muitos perseveram. Se não estão ali, estão nas paróquias trabalhando, é ministro ou então é catequista, mas mudou a vida dele dentro de casa. Mas vocês dois perseveram esses 53 anos ali dentro do movimento. Como é que é isso, Elifas? Olha, tudo é uma questão de paixão, né? Amor à primeira vista, né? E foi o que eu senti por Jesus e por Maria, sua mãe, essa paixão à primeira vista. E isso nos envolveu de tal maneira que resolvemos mergulhar de cabeça na ação pastoral da paróquia. Eu era catequista e eu entrei no movimento de cursilho trabalhando. Também fui catequista da Crisma, preparei muitos jovens para receber o Crisma e em seguida me colocaram como presidente do movimento e eu fiquei como presidente durante muitos anos. Aí eu me envolvi de tal maneira que chegou uma época que eu não tenho mais jeito de abandonar, de sair, e eu fiquei firme nesse tempo todo e tive a honra, o prazer de fundar o Instituto Paulo de Tarso, que é fundador da Casa de Encontro, no qual eu participei ativamente durante todo esse tempo, tanto na construção como na administração. Quais foram as maiores mudanças que o cursilho fez na sua vida? Olha, quando eu fiz o cursilho, eu nunca tinha comungado. Fui na missa, acho que uma ou duas vezes. Eu trabalhava em banco e o banco tinha a Páscoa dos bancários. E quando era a Páscoa dos bancários, eles motivavam a gente para ir na missa e comungar. Mas eu não era adepto disso, nunca comunguei, nunca fiz primeira comunhão, nem nada. Quando eu fiz o cursilho, eu fiz a minha primeira comunhão no cursilho, aos 32 anos de idade. E a Eucaristia, a comunhão, é o que me deu força esse tempo todo para que eu continuasse firme e forte no movimento e na minha vida conjugal, junto com meus filhos, com minha esposa. E hoje eu comungo todas as missas que eu vou. Depois que eu fiz cursilho, eu nunca fui à missa e deixei de comungar. Todas as vezes eu comunguei. Até hoje é assim. Teve um período, uma fase da sua vida que você trabalhava no cursilho e no Rotary. No cursilho e na onde? Rotary. Ah, sim. Né? E aí você teve que optar, porque as reuniões, você contou isso para nós, as reuniões eram no mesmo dia, na segunda-feira, era do Rotary e era do cursilho. E aí você contou para a gente uma vez que você teve que optar por um ou outro. Né? Como é que foi tomar essa decisão, Elifas? Olha, foi muito difícil, porque eu gostava muito do Rotary também, e a gente tinha uma atuação muito boa lá, naquela época tinha muita ação social na comunidade, e o futebolzinho que a gente fazia contra o Lions, e eu gostava muito daquilo lá, e a gente participou durante alguns anos e pegou amor pelo Rotary também. Aí veio o cursilho e calhou a reunião ser no mesmo dia, às segundas-feiras. Então eu ia uma vez no Rotary e uma vez no cursilho. Aí um dos elementos do Rotary falou para mim assim, olha, você tem que fazer uma opção. Ou você vai para o Rotary, permanece no Rotary, ou vai para o cursilho. Você tem que fazer uma opção. Tem que manifestar aí. Eu falei, não tem dúvida, não, eu vou participar do movimento de cursilho, e é lá que a minha vida mudou, é lá que eu tenho grandes amizades, é lá que eu conheci Jesus e eu não vou abandonar ele agora. Eu peço demissão do Rotary. Vocês entenderam
a importância dessa decisão? Porque depois que ele optou em ficar no cursilho e se envolveu lá dessa forma já há 53 anos e continuou esse trabalho, e depois nós vamos conversando sobre a casa de encontro, tá? Hoje tem praticamente 6.000 cursilistas em Ourinhos. Tudo quanto é paróquia que você for, tudo quanto é lugar, entidades, fórum, câmara, prefeitos, ex-prefeitos, são cursilistas. E graças à decisão deles, do casal, que optou. Porque poderia, talvez, ali até morrer o movimento, né, Elifas? É verdade, essa opção foi fundamental na nossa vida e eu tenho consciência que realmente nós influímos em muitos casais, muita gente que participou do movimento por influência nossa, levado por nós. E isso foi marcante para nós também, porque é muito bom a gente servir, né? Como é que o cursilho era antigamente e quais as principais diferenças que você vê hoje? Olha, diferença não tem muita, não. O cursilho é vivência, né? O cursilho é testemunho. Tem que se levar as pessoas certas para trabalhar no movimento, onde tiveram uma transformação de vida muito grande, testemunhar esse testemunho de que vai mostrar para muita gente que é possível ser feliz. E o movimento de cursilho realmente ele traz essa fórmula para cada um que participa para ser feliz. E eu sou uma pessoa feliz porque participei do movimento de cursilho. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse o cursilho na nossa vida, nós não estaríamos aqui falando para vocês hoje. Assim. Agora nós vamos falar da menina de ouro dele, tá? A construção da casa de encontro. Como é que foi essa iniciativa? Era assim, antigamente o cursilho era em Botucatu. Ourinhos não era diocese ainda, e nós pertencíamos a Botucatu. Então, o cursilho era 5 cursilhos por ano de homens e 5 de mulheres, são 10 cursilhos por ano. E a cada cursilho que tinha, eu trabalhei em todos os cursilhos, me chamaram em todos os cursilhos da diocese. Eu nunca fiquei de fora do cursilho da diocese de Botucatu. Fiquei alguns de fora aqui em Ourinhos por qualquer tipo de problema, não me lembro agora. E para a gente participar do cursilho, naquela época, dependia de uma viagem a Botucatu. São 200 quilômetros para ir, 200 para voltar, 400 quilômetros. E para trabalhar no cursilho, a gente tinha que ir uma semana antes de uma reunião preparatória, no dia do cursilho, onde a gente ficava lá durante 3 dias, e depois mais uma viagem para fazer a revisão do curso. Então, cada cursilho a gente tinha que ir 3 vezes de Botucatu. E de volta a 400 quilômetros. 3 vezes 1.200 quilômetros. Cada cursilho. 10 cursilhos, que eu e a Zezé trabalhavam, são 12.000 quilômetros por ano. Aí eu cheguei no Monsenhor Violante e falei, Monsenhor, nós precisamos dar um jeito nisso, por que não faz cursilho aqui? Não depende de mim, você tem que falar com o bispo. Fala com o bispo e vê que ele autoriza. No cursilho seguinte, eu cheguei no bispo, que eu travei uma grande amizade com o bispo da época. Quem que era o bispo? Faltou a memória agora. Não era o Maria Muccioli. Não, Donzione. Donzione. Era Donzione. Eu travei uma amizade muito grande com o Donzione. Ele vinha em Ourinhos, ele vinha almoçar em casa. E ele gostava muito da gente, a gente brincava muito com as crianças, com os filhos. Aí num cursilho eu cheguei nele e falei, Donzione, nós precisamos de uma licença do senhor. Ele disse, licença para quê? Para fazer o cursilho lá em Ourinhos. Ele pensou alguns segundos e falou assim, mas você tem casa de cursilho lá em Ourinhos? Faça uma casa, construa uma casa e eu autorizo vocês fazerem cursilho lá. Eu vim para Ourinhos, voltei para Ourinhos, fui procurar o Monsenhor, falei para o senhor, Monsenhor, vamos construir essa casa? Ele falou, você topa? Eu topo, vamos. Aí fundei o Instituto Paulo de Tarso, que é o
o patrono lá da casa de encontro. Fui o primeiro presidente do Instituto Paulo de Tarso. Aí, no exercício da função, fui à prefeitura e consegui o terreno aí no Jardim Santa Fé. Iniciamos a construção em 1978 e em 4/4/84, 6 anos depois, inauguramos a casa. E está aí até hoje, funcionando muito bem. Foram 6 anos fazendo. De construção, 6 anos. E, gente, para quem não conhece, a Casa de Encontro hoje, ela conforta, né? Ela abriga encontro para até 120 pessoas que dormem, fazem cursos lá. Hoje, a Casa de Encontro, existem os cursilhos que são realizados ali, e existem também movimentos de TLC, outros movimentos de igreja, né? Que participam e usufruem dessa casa, dessa iniciativa desses abnegados aqui há muitos anos atrás, né? Você tem, assim, um grande ciúme da casa. Isso vai continuar na gravação, tá? Não vou cortar, porque a Aurora é a cachorrinha dele aqui, e vai aparecer a Aurora aí, tá? Eu ameacei de levantar aqui e ela latiu. Mas vamos lá. E a gente sabe que o vice-coordenador do movimento é o que administra a casa normalmente, né? E faz a manutenção dela. Você já teve, assim, algum embate com algum ex-coordenador por causa de ciúme da casa? Não me recordo, não. Acho que não. Eu sempre tive muito ciúme da casa mesmo. E quando eu via alguma coisa errada, eu já falava na hora. Eu tenho a mania de ser muito sincero, muito franco, e eu falo na hora, né? Eu tinha ciúme até de quem estacionava lá em cima do pátio lá, eu mandava tirar o carro lá na hora. E eu via alguma coisa errada, às vezes colava um papel na parede, eu pregava o quadro da parede, eu já mandava tirar, já mandava arrumar, e realmente eu tive muitos ciúmes da casa. Então eu me comportava, a casa de encontro é a minha segunda casa, e eu tive muitos ciúmes. Problema de administração, nós não tivemos assim, problema sério. Até alguma discordância, às vezes uma pessoa quer determinada coisa e eu queria outra, mas com a minha experiência no movimento, eu sempre prevalecia a minha vontade. E quando foi para construir a casa, eu visitei 3 casas para construir. Eu, na companhia do grande amigo falecido Francisco Avanes, nós fomos em Botucatu, em Bauru, visitar a casa de cursilho de lá, fomos em Sorocaba e fomos em Lins. Desses 3 projetos, nós fizemos o projeto da nossa casa. Então, foi feito um estudo muito grande na época, e junto com o engenheiro e mestre de construção, e a gente chegou nesse projeto que está aí até hoje, funcionando muito bem. Então, eu não vejo por que eu discordar, fazer diferente daquilo que estava feito. Agora, com a nova administração, ela está fazendo umas mudancinhas lá, mudança de porta, uma coisa, que eu realmente não gostei e cheguei a falar, né? Até teve uma porta que fizeram lá que retornaram a porta no mesmo lugar lá, depois de eu ter achado ruim. A porta do refeitório para os dormitórios. Sim, eu lembro desse episódio lá. Elifas, o cursilho faz a gente, né, deixar de ser tonto. Tinha um mensageiro lá que eu lembro muito bem, o Ruggeri, hoje falecido, né, lá de Avaré, que dava essa mensagem, né? E também tem o método ver, julgar e agir, que faz a gente, quando sai dali, ter mais discernimento para poder tomar as decisões e agir aqui fora. E ele também ensina as diferenças entre fé e crendice. O cursilho ensina muito isso a gente, né? A gente aprende, e uma das mensagens, aliás, a mensagem principal que o Elifas dá é a mensagem de fé, que ali ele explica a diferença entre fé e crendice há mais de 50 anos. Pensou, gente? Mas tem uma história, antes de você fazer o cursilho, que vocês acreditavam em crendice ainda, vocês foram para lá no Rio de Janeiro, né, de Fusca, atrás de uma mãe de santo, qualquer coisa assim, conta para nós.
É verdade. Eu tinha um amigo meu que era vendedor de autopeças, era representante de uma grande firma e travamos uma amizade muito grande. E a gente, movido assim por curiosidade, ou por vontade de mudar, de fazer alguma mudança, ele tinha uma prima dele que era irmã de santa lá no Rio de Janeiro. E nós fomos para o Rio de Janeiro, lá de Fusca, para visitar essa irmã de santo lá. Chegou lá, ela fez os trabalhos dela, fez tudo lá e voltamos, mas não adiantou nada. As coisas continuaram erradas, como sempre tiveram, e perdemos a viagem. Viagem, o dinheiro, o tempo e tudo, né? Ah, sem dúvida. Hoje nós temos os cursilhos para jovens, né? Que vem aí crescendo, né? Tem assim uma força muito grande dentro do movimento de cursilho em Ourinhos, né? Houve assim alguma resistência sua lá no início? Como é que você vê hoje esse jovem trabalhando, principalmente porque não confunde o carisma, né? Há uma certa, muitas vezes, o pessoal confunde o cursilho de jovens com o TLC. Explica a diferença para nós, Elifas. Sem diferença nenhuma, tudo visa a mesma coisa, a conversão, né? A conversão pessoal de cada um para Jesus Cristo. Mas eu sempre admirei o movimento de cursilho de jovens. Inclusive, o primeiro cursilho de jovens de Ourinho fui eu que coordenei, fui eu que iniciei o de homens e foi a Zezé que coordenou e iniciou o de mulheres. Passou uns tempos sem fazer movimento de cursilho, aí retornaram ao movimento, aí tornaram a fazer o primeiro de homem e o primeiro de mulher. Então, em Ourinho tem dois cursilhos de jovens de número um e tem dois cursilhos de jovens femininos de número um. Não sei por que fizeram isso, certo? Por vaidade, né? Foi assim, aquela coisa, eu penso, né? De opinião minha, de querer ser o pai da coisa, né? Então, quando eu lembro, quando foi feito o primeiro cursilho pelo Elifas, Dona Zezé, era cursilho de jovens. Hoje eles mudaram de cursilho para jovens. Né? Mas, gente, é tudo a mesma coisa e a gente vê hoje esses jovens se envolvendo, participando, ajudando nos eventos da Casa de Encontro. Aliás, eu não toquei nesse assunto, né? Uma das grandes... porque a Casa de Encontro não tem assim receita, não tem ajuda do governo, de ninguém, não tem mensalidade, né? O movimento de cursilhos não tem mensalidade, mas ela tem os eventos que acontece ali dentro e a gente faz jantares, a gente faz churrasco, a gente faz um monte de evento ali e acaba arrecadando fundos para poder ajudar na manutenção da casa. Elifas, teve assim algum evento especial que você mais gostou de participar? Olha, tivemos muitos eventos. Nós tivemos o Porco no Rolete, na época estava começando o Porco no Rolete, nós tivemos a Festa do Vinho. A Festa do Vinho era muito engraçado, porque o pessoal bebia um pouquinho e começavam a rir, a cair, e fazer brincadeira, então era muito legal, era um momento de descontração muito gostoso. Fizemos festa da pizza, fizemos muito churrasco, jantares, dançantes, que a minha querida amiga Regina sempre coordenou, e fizemos muita coisa. Através do estacionamento da FAP. Eu ia perguntar mesmo. O estacionamento da FAP foi o de grande valia. Inclusive, nós devemos ao TLC uma ajuda muito grande, porque tinha muitos jovens que fez o TLC e eles nos ajudaram no estacionamento. Foi o carro-chefe da construção, foi o estacionamento da FAP, que arrecadava muito dinheiro. E tivemos muita doação de amigos. O falecido Chicão Gualhato, meu grande amigo, ajudou muito na construção. O Ari Pocai, de saudosa memória, ajudou muito também. E tivemos muitos amigos assim que estavam sempre prontos a colaborar conosco. E ele falou aí do Aripocai, está sendo construído já uma parte lá na Casa de Encontro, um salão de festas muito grande. Agora já vai cobrir já a segunda parte dele
E quem que está fazendo isso é o filho do Aripocai, né? Que está lá, que é genro do Elifas, e esse homem que vai ganhar o nome do salão, gente. E eu estou sabendo, já falaram até para ele, graças a Deus em vida, vai receber essa homenagem. O nome do salão vai se chamar Elifas Gutierrez, é isso mesmo? Centro de Eventos Elifas Gutierrez. Centro de Eventos, eu falei pobre aqui, salão de festas, né? É Centro de Eventos. Nosso programa Prosa em Dia, você está vendo aí na telinha, tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchões. Elifas, vamos partir agora para frente, para o futuro, né? Nós estamos quase chegando no final aqui da nosso bate-papo. O que a gente pode esperar ainda do Elifas e da Dona Zezé, porque você não faz nada sem ela? Pode esperar em que área, que forma? Tudo. O que você tem para frente, que você tem algum sonho ainda que não realizou? Não tenho sonho, não. A única coisa que eu espero é continuar com saúde, com disposição, eu e a Zezé, para a gente possa continuar dando o nosso sim sempre a esse movimento e a quem nós devemos a nossa vida. Então, meu sonho é esse, permanecer firme e forte no movimento até o final da nossa vida. Uma ocasião, dando mensagem num cursilho lá em Botucatu, eu falei assim que eu iria trabalhar no cursilho, naquele tempo a gente falava trabalhar, hoje a gente fala servir. Eu ia servir no momento do cursilho, nem que fosse para ir de cadeira de roda. Na época eu tinha 32 anos de idade, hoje eu estou com 84. Eu já estou indo de bengala já, está perto da cadeira de roda. Mas se for preciso eu vou na cadeira de roda. E ele vai mesmo, gente. Toda segunda-feira esse homem está lá junto com a esposa dele, senta ali na frente e não perde nenhuma segunda-feira. E vocês sabem que, até ia compartilhar com você, eu lembro quando eu fiz o cursilho há 29 anos, e ele, acho que tinha 25 de cursilho, qualquer coisa assim, né? Aí eu falei assim, se eu chegar na metade dele, tá bom. Era metade dos 25. Olha como é que são as coisas, né? Quando a gente se apaixona por uma coisa, e aí a minha esposa, e tem a filha, tem o genro, agora a segunda filha também, entendeu? E estamos lá. Que conselho você deixa, Elifas? Deixa uma mensagem final agora. Não é bem o conselho, eu quero dizer para vocês o que eu sempre falo lá, que certa vez eu, ouvindo o programa de televisão da Rede Globo, tinha aquele Boldrin, Rolando Boldrin, fazia um programa humorístico sertanejo, e ele estava entrevistando o Nhototico, que na época era também muito conhecido, e o Boldrin perguntou para o Nhototico, você sabe onde mora a felicidade? E o Nhototico pensou alguns minutinhos e falou, pois eu sei, ela mora lá na minha casa, porque eu sou muito feliz e ela mora lá na minha casa. Então hoje, passado tanto tempo assim, né, eu posso dizer a mesma coisa para vocês. Eu mudei em Ourinhos 18 casas, mudei. Morei em lugares simples, humilde, e morei no lugar mais badalado de Ourinhos, que é o Royal Park. Hoje eu moro aqui na Vila Soares, mas apesar da diferença social de cada lugar, eu nunca deixei de ser feliz em qualquer desses lugares. Então, eu e a Zezé, minha querida e amada esposa, sou uma pessoa feliz. Muito bem. Nós vamos partindo então para o encerramento do nosso programa. Gostaria novamente de agradecer a você pela sua participação. A gente fala você, gente, não é falta de respeito não, viu? Pela idade dele eu tenho que chamar de senhor. Mas é a intimidade que o cursilista tem um com o outro. Muitas vezes até o padre a gente chama de você, né? Então eu queria agradecer você pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco essa maravilha de história, esse grande exemplo de vida que você tem nessa cidade de Ourinhos aqui, dentro do movimento e dentro dos outros que você participou, né? Queria agradecer a você, internauta, que deu aí a sua paciência, cedeu um pouquinho da sua audiência, e não esquece de dar o seu like aí no YouTube, seguir a nossa página no Facebook,
para a gente poder conseguir cada vez mais engajamento e manter esse programa que, graças a Deus, tem sido um grande sucesso. Rede de comunicação Em Dia Negocião, mais do que notícia, sua melhor informação, e até a próxima, se Deus quiser.